ela inteira, ela mostra a trajetória dos hebreus até chegar à vinda do Salvador. Mas quando nós pegamos os personagens, né, que vão se desenrolando, livro após livro, nós vemos 1 Samuel, 2 Samuel, depois o livro de Reis, depois o livro das Crônicas, que é riquíssimo, e a gente vai vendo, chegamos em Jó, né, que é o livro, que é basicamente o mais antigo de todos os livros, que a gente vê como essas pessoas, elas reagiam, não eram pessoas perfeitas, mas eram pessoas que em algum momento tiveram uma experiência fortíssima com Deus. Então, como é que nós, que estamos dentro do tempo da graça, essas pessoas estão no tempo da lei, como elas se comportavam diante de um distanciamento que existia entre Deus e a humanidade? Mas hoje, nós que vivemos dentro do templo da graça, que nós temos essa abertura através de Jesus Cristo, de comunicar as nossas fraquezas, de comunicar as nossas dificuldades, de compartilhar com os irmãos, de pedirmos, olha, vamos nos unir em oração, vamos nos unir em jejum. Na quarta-feira o Wellington ali na Vila Rochelle, ele falou bastante, enfatizou bastante sobre essa questão do jejum. E eu passei o restante da semana pensando sobre isso, né? Que muitas vezes a gente se vê encostado no esfriamento espiritual, a gente se acostuma, né? Umas vezes por semana vamos para a igreja, se não der, nesse domingo aí passa já 15 dias, e a gente não vai se posicionando, e os problemas eles vão aumentando, eles vão tomando proporção, e muitas vezes o que falta nas nossas vidas é um posicionamento. Nós não podemos, irmãos, nos acostumar e nos adaptar com a frieza espiritual, né? Quantos de nós estão sendo afrontados em várias fases, em várias situações da nossa vida, em várias faces, né, da nossa vida física, financeira, sentimental, espiritual, familiar, até mesmo mental. Muitas vezes as mentes e os corações eles estão sendo totalmente atingidos e desviados do que é o propósito do Senhor, porque nós estamos nos acostumando com a frieza espiritual. Então o Senhor ele quer nos trazer nessa tarde para um posicionamento, né, para que nós não nos acostumemos com a afronta do inimigo, com a afronta dos gigantes que vão se aparecendo. E muitas vezes esses gigantes eles não são nem em estatura, mas ele tem uma força na nossa mente, ele tem uma força de gritar no nosso ouvido: ah, você não consegue, ah, você não pode, ah, como você vai fazer? E o inimigo ele vai ecoando essas vozes na nossa cabeça, e a gente vai dando um espaço, né? A gente vai dando uma força para a voz do inimigo, que a gente esquece qual é o Deus que nós servimos, né? A nossa força ela vem do Senhor Jesus. Nenhum de nós aqui tem força para pelejar, para lutar, para vencer as nossas próprias guerras, mas nós servimos ao Deus dos exércitos. Então, irmãos, que nós possamos afrontar, não aceitar a afronta, mas que nós possamos nos posicionar, porque o Senhor, ele apresenta através dessa história de Davi, que o que? Ele vem não em nome dele, ele vem em nome do Senhor dos exércitos. Aleluia. Então que nós possamos usar a nossa, da mesma maneira que Davi usou a palavra: eu não estou vindo em meu nome, eu venho em nome do Senhor dos exércitos. Porque a nossa posição, a nossa pessoa nessa sociedade, nos nossos vizinhos, na nossa família, muitos de nós aqui somos os únicos, né, que servimos ao Senhor na nossa família. São as primeiras pessoas que outros conhecem na família que servem ao Senhor. Então nós não podemos falar em nosso nome: olha, eu preciso vencer essa vitória em nome do Senhor dos exércitos. Porque senão nós nos acostumamos, né? Os problemas eles só vão crescendo, eles só vão aumentando, eles vão se multiplicando, e eles entram na nossa casa e eles tomam a posição. Daqui a pouco o problema está deitado no seu sofá, mudando o canal da sua televisão, e você não reage, né? Então o Senhor ele quer nos dar esse posicionamento, mas esse tipo de força, irmão, ele só vem com jejum, oração, consagração, leitura da palavra, porque esse tipo de posicionamento, Davi ele tinha uma vida com Deus, né? Ele já tinha, quando ele foi se apresentar para afrontar aquele gigante Golias, ele já tinha vencido um urso e um leão em nome do Senhor. Ele não foi a primeira vez que ele resolveu: vou lá no campo de batalha porque é agora que eu vou fazer o meu nome. Glória a Deus. Então, que nós possamos
vencer dia após dia. Glória a Deus. Ursos e leões que vão se colocando no nosso caminho. Aleluia. Porque quando nós olhamos essa trajetória, quando fala, ele venceu um urso e ele tirou uma ovelha, né, da boca de um urso. A ovelha não saiu, ele não só lutou, ele tirou. Aqui na palavra, quando a gente vai observar os detalhes, ele lutou com o urso, tirou a sua ovelha da boca do urso e salvou aquela ovelha. Então ele já tinha vencido outras batalhas. Então, se as batalhas pequenas não são vencidas, como é que nós vamos vencer as batalhas grandes? Aleluia. Como é que nós vamos vencer os inimigos que vão tentando afrontar a nossa família? Como é que nós vamos vencer aquelas batalhas espirituais, aquelas batalhas mentais, né, que às vezes é uma batalha interna que nós temos, mas que o Senhor nessa tarde, Ele nos dê essa força e esse posicionamento. Glória a Deus. Nessa semana, irmãos, quem tiver oportunidade, faça um jejum no decorrer da semana, faça uma oração na madrugada, que não tem esse hábito, porque as nossas batalhas elas só serão vencidas quando a nossa carne for mortificada. Nós não vencemos batalhas no mundo físico e espiritual com as nossas próprias forças. Aleluia. Mas que o Senhor ele venha abrir Aleluia. O nosso entendimento. Aleluia, Jesus. Glória, Espírito Santo. Abrir a nossa capacidade cognitiva para nós lermos a palavra e aplicar na nossa vida. Aplicar na nossa casa, na nossa família, para que nós possamos vencer dia após dia ursos, leões e os gigantes que vão se posicionando na nossa vida e na nossa trajetória. Amém? Quero convidar os irmãos a se colocar de pé. Graças a Deus.